A verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você não precisa. Se você quer que mais pessoas vejam essa mensagem, deixe um like agora. Cada like leva esse vídeo para mais 5 pessoas, e um comentário pode alcançar 50. Às vezes, um clique seu pode mudar o dia de alguém. Em um mundo obcecado pela acumulação incessante de bens materiais e pela busca frenética por status, a filosofia estoica emerge como um farol de sanidade, oferecendo uma perspectiva radicalmente diferente sobre a riqueza e a liberdade financeira. Para o estoico, a verdadeira abundância não reside na quantidade de dinheiro em sua conta bancária ou no número de propriedades que você possui, mas na sua capacidade de ser indiferente às flutuações da fortuna e de encontrar contentamento no que é essencial. A psicologia da riqueza estoica não é sobre se tornar rico, mas sobre se tornar livre. Livre da ansiedade da perda, livre da tirania do desejo e livre da necessidade de validação externa. É sobre construir uma fortaleza interior tão sólida que nenhuma crise econômica ou revés financeiro possa abalar sua paz de espírito. Marco Aurélio, o imperador filósofo, governava o império mais poderoso do mundo, mas em suas meditações, ele constantemente se lembrava da impermanência da riqueza e da importância de cultivar a virtude como o único bem verdadeiro. Ele entendia que a posse de grandes riquezas muitas vezes traz mais preocupações do que felicidade, e que a verdadeira liberdade vem de dentro, não de fora. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, escreveu extensivamente sobre os perigos da riqueza e a importância de viver uma vida simples e virtuosa. Ele nos ensina que a pobreza não é ter pouco, mas desejar muito. A chave para a liberdade financeira, portanto, não é acumular mais, mas desejar menos. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, viveu uma vida de extrema simplicidade, demonstrando que a verdadeira riqueza é a autossuficiência e a capacidade de ser feliz com o que se tem. Ele nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre elas. A perda de dinheiro, por exemplo, não é inerentemente ruim. É nosso julgamento de que é uma catástrofe que nos causa sofrimento. A psicologia sombria da riqueza estoica reside em sua capacidade de nos libertar da matriz social que nos diz que precisamos de mais para sermos felizes. Ao invés de sermos escravos do consumismo e da comparação social, nos tornamos mestres de nossa própria felicidade, encontrando contentamento na simplicidade e na virtude. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas flutuações da fortuna, com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à ansiedade financeira e à manipulação do mercado. Ele não é um joguete das tendências econômicas, mas um mestre de sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto de sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo de sua própria vontade e não dos caprichos da sociedade de consumo. É a arte de ser rico em espírito, mesmo que pobre em posses, de ser virtuoso em suas ações e de ser livre em sua mente, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à busca incessante por mais. A psicologia da riqueza estoica não é uma desculpa para a preguiça ou a falta de ambição, mas um convite à ação estratégica e virtuosa. Não significa que devemos evitar a riqueza, mas que devemos buscá-la com a mente clara e o coração tranquilo, sem nos apegarmos a ela e sem permitir que ela nos defina. O estoico se esforça para ser um bom profissional, um bom investidor, um bom administrador de seus recursos, mas ele sabe que a verdadeira riqueza não está no resultado, mas no processo. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de ostentação e da ansiedade da comparação, pois sua paz interior não depende de seu status social ou de sua conta bancária. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da psicologia da riqueza estoica, uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo.
A aplicação da psicologia da riqueza estoica é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios desejos e julgamentos, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A dicotomia do controle, aplicada às finanças. Onde reside a verdadeira segurança financeira? É o ponto de partida para qualquer estoico que busca a liberdade financeira. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados com a ideia de que precisamos controlar cada aspecto de nossas finanças, o mercado de ações, a economia global, o valor de nossos investimentos, o estoicismo nos convida a uma reflexão profunda. O que realmente está sob nosso controle? Epicteto, o mestre da dicotomia do controle, nos ensina que algumas coisas estão sob nosso poder e outras não. Nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões, em suma, tudo o que é nossa própria ação, estão sob nosso controle. Nosso corpo, nossa propriedade, nossa reputação, nosso cargo, em suma, tudo o que não é nossa própria ação, não estão sob nosso controle. Aplicar essa sabedoria às finanças significa reconhecer que não podemos controlar o mercado, as políticas governamentais ou mesmo a performance de um investimento específico. O que podemos controlar são nossas decisões financeiras. Como gastamos, como poupamos, como investimos e, crucialmente, como reagimos às flutuações do mercado. A psicologia sombria da dicotomia do controle nas finanças reside em sua capacidade de nos libertar da ansiedade e do medo que acompanham a busca por segurança financeira. Ao invés de nos preocuparmos com o que não podemos controlar, direcionamos nossa energia para o que podemos, nossas escolhas e nossa atitude. Isso não significa ser irresponsável com o dinheiro, mas sim ser estrategicamente indiferente aos resultados externos, focando na virtude de nossas ações. O estoico planeja para o futuro, mas não se apega rigidamente aos resultados. Ele entende que a vida é incerta e que perdas financeiras podem ocorrer. No entanto, sua paz de espírito não é abalada, pois ele já internalizou que a verdadeira riqueza não pode ser tirada por fatores externos. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende de seu status social ou de sua conta bancária. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da dicotomia do controle aplicada às finanças. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da dicotomia do controle nas finanças é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A premeditatio malorum financeira. Preparando a mente para a adversidade econômica é uma prática estoica essencial para construir uma mentalidade de abundância e resiliência financeira. Em vez de ignorar ou temer os possíveis reveses financeiros, o estoico os antecipa mentalmente, não para sofrer por antecipação, mas para se preparar e fortalecer sua mente. Sêneca, em suas cartas a Lucílio,
nos aconselha a colocar-nos diante de todas as coisas que podem acontecer, como se já tivessem acontecido. Isso significa visualizar a perda de um emprego, uma queda no mercado, uma despesa inesperada. Ao fazer isso, você se familiariza com a ideia da adversidade, diminuindo seu impacto emocional quando ela realmente ocorre. A premeditatio malorum financeira não é sobre ser pessimista, mas sobre ser realista e proativo. Ela te leva a questionar: se eu perdesse tudo hoje, o que eu faria? Como eu reagiria? O que eu ainda teria que é valioso? Ao responder a essas perguntas, você descobre que sua verdadeira riqueza não está em seus bens materiais, mas em seu caráter, em suas habilidades, em seus relacionamentos e em sua capacidade de se adaptar. A psicologia sombria da premeditatio malorum financeira reside em sua capacidade de nos libertar do medo paralisante da perda. Ao invés de viver com a ansiedade constante de que algo ruim pode acontecer, você se arma mentalmente contra isso. Você se torna imune ao choque e ao desespero, pois já ensaiou sua resposta racional e virtuosa. Isso te permite tomar decisões financeiras mais claras e menos emocionais, construir reservas de emergência e diversificar seus investimentos, não por medo, mas por prudência. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A premeditatio malorum financeira, na maestria da mente, não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da premeditatio malorum financeira na maestria da mente. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da premeditatio malorum financeira é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A virtude da temperança e a gestão dos desejos. O segredo da abundância duradoura é um pilar fundamental da psicologia da riqueza estoica. Em uma sociedade que nos incita constantemente a desejar mais, a temperança nos convida a uma vida de moderação e contentamento. Não se trata de privação, mas de uma escolha consciente de viver de acordo com a razão e não com os impulsos. Epicteto nos lembra que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. O estoico entende que a verdadeira abundância não é ter tudo o que se quer, mas querer o que se tem. Ao cultivar a temperança, você se liberta da tirania dos desejos insaciáveis,
que são a fonte de constante insatisfação e endividamento. Você aprende a distinguir entre o que é necessário, o que é preferível e o que é supérfluo. Isso te permite gastar seu dinheiro de forma mais consciente, investir com sabedoria e evitar as armadilhas do consumismo. A psicologia sombria da temperança reside em sua capacidade de nos libertar da escravidão do consumo e da comparação social. Ao invés de buscar a felicidade em bens materiais que nunca satisfazem, você encontra contentamento na simplicidade e na virtude. Você se torna imune às estratégias de marketing que tentam te convencer de que você precisa de mais para ser feliz. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A virtude da temperança na maestria da mente não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da virtude da temperança na maestria da mente. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da virtude da temperança é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A prosóste financeira. A atenção plena como ferramenta de prosperidade é a prática estoica de estar constantemente atento aos seus pensamentos, julgamentos e ações, especialmente no que diz respeito às suas finanças. Em um mundo de distrações constantes e impulsos de consumo, a prosóste é sua arma secreta para manter o controle e tomar decisões financeiras sábias. Marco Aurélio, em suas meditações, constantemente se lembrava da importância de viver com atenção plena, de estar presente no momento e de agir com propósito. A prosóste financeira significa estar consciente de cada gasto, de cada investimento, de cada decisão que afeta sua vida financeira. Não se trata de ser obsessivo, mas de ser deliberado e intencional. Ao praticar a prosóste, você se liberta do piloto automático do consumo inconsciente e da procrastinação financeira. Você começa a questionar seus impulsos. Eu realmente preciso disso? Isso está alinhado com meus valores e objetivos financeiros? Estou agindo por impulso ou por razão? A psicologia sombria da prosóste financeira reside em sua capacidade de nos libertar da tirania das distrações e dos impulsos. Ao invés de sermos arrastados pelas tendências de consumo, você se torna o mestre de suas escolhas, agindo de acordo com a razão e com um propósito maior. Você se torna imune às estratégias de marketing que tentam te manipular.
A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A prosóste financeira na maestria da mente não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da prosóste financeira na maestria da mente. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da prosóste financeira é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A liberdade financeira estoica, não ter mais mas desejar menos, é a culminação da psicologia da riqueza. Em vez de definir a liberdade financeira como a capacidade de comprar tudo o que se deseja, o estoico a define como a capacidade de não desejar o que não se tem. É a libertação da escravidão do desejo e da constante busca por mais. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos ensina que a pobreza não é ter pouco, mas desejar muito. A verdadeira liberdade financeira não é ter milhões na conta, mas ter uma mente que não é perturbada pela falta de milhões. É a capacidade de encontrar contentamento na simplicidade, de viver dentro de suas possibilidades e de ser grato pelo que se tem. A psicologia sombria da liberdade financeira estoica reside em sua capacidade de nos libertar da corrida dos ratos e da comparação social. Ao invés de nos esforçarmos incessantemente para acompanhar os outros, você se concentra em sua própria jornada, em seus próprios valores e em sua própria paz. Você se torna imune à pressão social para consumir e ostentar. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A liberdade financeira estoica na maestria da mente não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo.
O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da liberdade financeira estoica na maestria da mente. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da liberdade financeira estoica é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Que esta jornada pela psicologia da riqueza estoica o inspire a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum financeira, a cultivar a temperança e a prosóque, e a transformar sua relação com o dinheiro em uma fonte de liberdade e paz. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira abundância. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude, independentemente das flutuações do mercado ou das pressões sociais. A verdadeira riqueza está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura liberdade financeira. Que a ansiedade se dissolva diante da sua serenidade, e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a sua verdade e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se, de fato, um gigante diante das provocações e injustiças do mundo. A psicologia da riqueza estoica é, em última análise, a psicologia da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão. E que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que sua calma se torne seu aliado mais poderoso. E que você encontre nela a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo, e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo, e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria, viva com virtude, seja livre. O desapego dos bens materiais. A verdadeira liberdade financeira não está na posse, mas na indiferença é um conceito central para a psicologia da riqueza estoica. Em uma sociedade que nos define pelo que possuímos, o estoicismo nos convida a questionar a natureza de nosso apego aos bens materiais. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, argumenta que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja muito. A verdadeira liberdade financeira, para o estoico, não é a capacidade de comprar tudo o que se quer, mas a capacidade de não desejar o que não se tem. Isso não significa viver na miséria
ou rejeitar a prosperidade, mas sim cultivar uma atitude de desapego em relação às posses. O estoico entende que os bens materiais são indiferentes preferíveis. Eles podem ser úteis e agradáveis, mas não são essenciais para a nossa felicidade ou virtude. Se os temos, os usamos com sabedoria. Se os perdemos, não permitimos que essa perda abale nossa paz interior. A psicologia sombria do desapego reside em sua capacidade de nos libertar da ansiedade da perda e da constante busca por mais. Ao invés de sermos escravos de nossos bens, nos tornamos seus mestres, usando-os como ferramentas para uma vida virtuosa, e não como fontes de nossa identidade ou felicidade. Isso nos permite tomar decisões financeiras mais racionais, sem o medo paralisante de perder o que temos ou a ânsia insaciável de adquirir o que não temos. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas flutuações da fortuna, com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à ansiedade financeira e à manipulação do mercado. Ele não é um joguete das tendências econômicas, mas um mestre de sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto de sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo de sua própria vontade e não dos caprichos da sociedade de consumo. É a arte de ser rico em espírito, mesmo que pobre em posses, de ser virtuoso em suas ações e de ser livre em sua mente, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à busca incessante por mais. O desapego dos bens materiais na psicologia da riqueza estoica não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica e virtuosa. Não significa que devemos evitar a prosperidade, mas que devemos buscá-la com a mente clara e o coração tranquilo, sem nos apegarmos a ela e sem permitir que ela nos defina. O estoico se esforça para ser um bom profissional, um bom investidor, um bom administrador de seus recursos, mas ele sabe que a verdadeira riqueza não está no resultado, mas no processo. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de ostentação e da ansiedade da comparação, pois sua paz interior não depende de seu status social ou de sua conta bancária. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa do desapego dos bens materiais na psicologia da riqueza estoica. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação do desapego dos bens materiais é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios desejos e julgamentos, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão, a generosidade e a contribuição. A riqueza como ferramenta para o bem comum é uma dimensão essencial da psicologia da riqueza estoica que transcende o individualismo. Para o estoico, a riqueza não é um fim em si mesma, mas um meio para praticar a virtude da justiça e da benevolência. Marco Aurélio, como imperador, via suas vastas riquezas e poder como ferramentas para servir ao império e ao seu povo, não para seu próprio luxo. Ele entendia que a verdadeira medida de um homem não está em quanto ele acumula, mas em como ele usa o que tem para o bem dos outros. A generosidade estoica não é um ato impulsivo de caridade, mas uma decisão racional de contribuir para a melhoria da sociedade. É o reconhecimento de que somos todos parte de uma comunidade cósmica e que temos um dever para com nossos semelhantes. Sêneca, apesar de sua própria riqueza, defendia a moderação e a importância de usar os recursos para ajudar os necessitados, não para ostentar.
Ele nos lembra que a natureza nos deu a riqueza para que possamos usá-la para o bem de todos. A psicologia sombria da generosidade reside em sua capacidade de nos libertar do egoísmo e da mesquinhez, que muitas vezes acompanham a acumulação de riqueza. Ao invés de nos fecharmos em nossos próprios interesses, expandimos nossa perspectiva, encontrando significado e propósito na contribuição para algo maior do que nós mesmos. Isso nos liberta da ansiedade de proteger o que temos e da culpa de possuir mais do que precisamos. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas flutuações da fortuna, com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à ansiedade financeira e à manipulação do mercado. Ele não é um joguete das tendências econômicas, mas um mestre de sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto de sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo de sua própria vontade e não dos caprichos da sociedade de consumo. É a arte de ser rico em espírito, mesmo que pobre em posses, de ser virtuoso em suas ações e de ser livre em sua mente, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à busca incessante por mais. A generosidade e a contribuição na psicologia da riqueza estoica não são uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica e virtuosa. Não significa que devemos evitar a prosperidade, mas que devemos buscá-la com a mente clara e o coração tranquilo, sem nos apegarmos a ela e sem permitir que ela nos defina. O estoico se esforça para ser um bom profissional, um bom investidor, um bom administrador de seus recursos, mas ele sabe que a verdadeira riqueza não está no resultado, mas no processo. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de ostentação e da ansiedade da comparação, pois sua paz interior não depende de seu status social ou de sua conta bancária. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da generosidade e da contribuição na psicologia da riqueza estoica. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da generosidade e da contribuição é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios desejos e julgamentos, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor. De ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A perspectiva da morte e a urgência da vida virtuosa. O verdadeiro valor do tempo e do dinheiro é a reflexão final que consolida a psicologia da riqueza estoica. Em um mundo que nos ilude com a promessa de um futuro ilimitado, o estoicismo nos lembra da nossa própria mortalidade e da brevidade da vida. A memento mori, a lembrança da morte, não é para nos deprimir, mas para nos despertar para a urgência de viver uma vida virtuosa e significativa. Sêneca, em seu tratado sobre a brevidade da vida, argumenta que não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A maior parte de nossas vidas é consumida por preocupações triviais, pela busca incessante por mais e pela procrastinação. A perspectiva da morte nos força a reavaliar nossas prioridades financeiras. Estamos gastando nosso tempo e nosso dinheiro em coisas que realmente importam? Estamos construindo um legado de virtude ou apenas acumulando bens que não podemos levar conosco? A psicologia sombria da perspectiva da morte reside em sua capacidade de nos libertar da ilusão de que temos tempo infinito para corrigir nossos erros ou para começar a viver de verdade.
Ao invés de adiar a felicidade e a virtude para um futuro incerto, somos impelidos a agir agora, a viver cada dia com propósito e a usar nossos recursos de forma consciente. Isso nos liberta da ansiedade de acumular para um futuro distante e nos permite desfrutar do presente com gratidão e sabedoria. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas flutuações da fortuna com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à ansiedade financeira e à manipulação do mercado. Ele não é um joguete das tendências econômicas, mas um mestre de sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto de sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo de sua própria vontade e não dos caprichos da sociedade de consumo. É a arte de ser rico em espírito, mesmo que pobre em posses, de ser virtuoso em suas ações e de ser livre em sua mente, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à busca incessante por mais. A perspectiva da morte e a urgência da vida virtuosa na psicologia da riqueza estoica não são uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica e virtuosa. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom profissional, um bom investidor, um bom administrador de seus recursos, mas ele sabe que a verdadeira riqueza não está no resultado, mas no processo. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de ostentação e da ansiedade da comparação, pois sua paz interior não depende de seu status social ou de sua conta bancária. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da perspectiva da morte e da urgência da vida virtuosa na psicologia da riqueza estoica. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da perspectiva da morte e da urgência da vida virtuosa é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios desejos e julgamentos e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Que esta jornada pela psicologia da riqueza estoica o inspire a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum financeira, a cultivar a temperança e a prosóque, e a transformar sua relação com o dinheiro em uma fonte de liberdade e paz. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira abundância. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude, independentemente das flutuações do mercado ou das pressões sociais. A verdadeira riqueza está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura liberdade financeira. Que a ansiedade se dissolva diante da sua serenidade e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a sua verdade e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se, de fato, um gigante diante das provocações e injustiças do mundo. A psicologia da riqueza estoica é, em última análise, a psicologia da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é,
sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão. E que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que sua calma se torne seu aliado mais poderoso. E que você encontre nela a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo, e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior, e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo, e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria, viva com virtude, seja livre. A construção de um legado virtuoso. Além da riqueza material, a herança do caráter é a visão mais elevada da psicologia da riqueza estoica. Em um mundo que frequentemente mede o sucesso pela acumulação de bens, o estoicismo nos convida a refletir sobre o verdadeiro legado que desejamos deixar. Para o estoico, a maior riqueza não é o que se deixa para trás em termos de dinheiro ou propriedades, mas o caráter que se forja e a influência virtuosa que se exerce sobre os outros. Marco Aurélio, em suas meditações, constantemente ponderava sobre a efemeridade da vida e a importância de viver de tal forma que sua existência fosse um benefício para a humanidade. Ele entendia que a verdadeira imortalidade não está em monumentos de pedra, mas nas ações virtuosas que inspiram as gerações futuras. Sêneca, por sua vez, enfatizava que a riqueza mais valiosa é a sabedoria e a virtude, que ninguém pode tirar de nós. Ele nos lembra que a vida é longa o suficiente se soubermos como usá-la. Usar a vida com sabedoria significa investir em nosso caráter, em nosso conhecimento e em nossa capacidade de contribuir para o bem comum. A psicologia sombria da construção de um legado virtuoso reside em sua capacidade de nos libertar da tirania da vaidade e da busca por reconhecimento externo. Ao invés de nos preocuparmos com o que os outros pensarão de nós após nossa morte, nos concentramos em viver uma vida que seja intrinsecamente valiosa, independentemente da aprovação alheia. Isso nos liberta da ansiedade de deixar uma marca grandiosa e nos permite focar na autenticidade e na integridade de nossas ações. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas flutuações da fortuna, com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à ansiedade financeira e à manipulação do mercado. Ele não é um joguete das tendências econômicas, mas um mestre de sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto de sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo de sua própria vontade e não dos caprichos da sociedade de consumo. É a arte de ser rico em espírito, mesmo que pobre em posses, de ser virtuoso em suas ações e de ser livre em sua mente, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à busca incessante por mais. A construção de um legado virtuoso na psicologia da riqueza estoica não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica e virtuosa. Não significa que devemos evitar a prosperidade, mas que devemos buscá-la com a mente clara e o coração tranquilo, sem nos apegarmos a ela e sem permitir que ela nos defina. O estoico se esforça para ser um bom profissional, um bom investidor, um bom administrador de seus recursos, mas ele sabe que a verdadeira riqueza não está no resultado, mas no processo. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de ostentação e da ansiedade da comparação, pois sua paz interior não depende de seu status social ou de sua conta bancária. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da construção de um legado virtuoso na psicologia da riqueza estoica. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade.
onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da construção de um legado virtuoso é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios desejos e julgamentos e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor. De ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A liberdade do desejo e a paz da autossuficiência. O caminho estoico para a abundância interior é a essência da psicologia da riqueza. Em um mundo que nos ensina a buscar a felicidade na satisfação de desejos infinitos, o estoicismo nos oferece um caminho para a verdadeira liberdade. A libertação do desejo. Epicteto, o ex-escravo que encontrou a liberdade na filosofia, nos ensina que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. A autossuficiência estoica não é sobre isolamento, mas sobre a capacidade de encontrar contentamento dentro de si mesmo, independentemente das circunstâncias externas. É a compreensão de que a felicidade não é um destino, mas uma jornada, e que essa jornada é pavimentada com a virtude e a razão. Ao cultivar a autossuficiência, você se liberta da dependência de fatores externos para a sua felicidade. Você não precisa de um carro novo, de uma casa maior ou de mais dinheiro para se sentir completo. Você já é completo. A psicologia sombria da liberdade do desejo reside em sua capacidade de nos libertar da tirania do consumismo e da comparação social. Ao invés de sermos escravos de nossos impulsos, nos tornamos mestres de nossa própria vontade, escolhendo conscientemente o que é bom para nós, e não o que a sociedade nos diz que devemos querer. Isso nos permite viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas flutuações da fortuna com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à ansiedade financeira e à manipulação do mercado. Ele não é um joguete das tendências econômicas, mas um mestre de sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto de sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo de sua própria vontade, e não dos caprichos da sociedade de consumo. É a arte de ser rico em espírito, mesmo que pobre em posses, de ser virtuoso em suas ações e de ser livre em sua mente, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à busca incessante por mais. A liberdade do desejo e a paz da autossuficiência na psicologia da riqueza estoica não são uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica e virtuosa. Não significa que devemos evitar a prosperidade, mas que devemos buscá-la com a mente clara e o coração tranquilo, sem nos apegarmos a ela e sem permitir que ela nos defina. O estoico se esforça para ser um bom profissional, um bom investidor, um bom administrador de seus recursos, mas ele sabe que a verdadeira riqueza não está no resultado, mas no processo. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de ostentação e da ansiedade da comparação, pois sua paz interior não depende de seu status social ou de sua conta bancária. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da liberdade do desejo e da paz da autossuficiência na psicologia da riqueza estoica. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo.
A aplicação da liberdade do desejo e da paz da autossuficiência é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios desejos e julgamentos, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Que esta jornada pela psicologia da riqueza estoica o inspire a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum financeira, a cultivar a temperança e a prosóque, e a transformar sua relação com o dinheiro em uma fonte de liberdade e paz. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira abundância. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude, independentemente das flutuações do mercado ou das pressões sociais. A verdadeira riqueza está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura liberdade financeira. Que a ansiedade se dissolva diante da sua serenidade, e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a sua verdade e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um gigante diante das provocações e injustiças do mundo. A psicologia da riqueza estoica é, em última análise, a psicologia da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão. E que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que sua calma se torne seu aliado mais poderoso. E que você encontre nela a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo, e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria, viva com virtude, seja livre. O papel do trabalho e do esforço virtuoso. A riqueza genuína como fruto da ação deliberada é um aspecto crucial da psicologia da riqueza estoica. Longe de pregar a passividade ou a indiferença ao sucesso material, o estoicismo encoraja o trabalho árduo e o esforço diligente, desde que estejam alinhados com a virtude. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente reflete sobre a importância de cumprir seu dever e de trabalhar com propósito, independentemente do reconhecimento ou da recompensa externa. Para o estoico, o trabalho não é apenas um meio para um fim, dinheiro, mas uma oportunidade para praticar a excelência, a disciplina e a contribuição. A riqueza que advém de um trabalho virtuoso é vista como um indiferente preferível, algo bom de se ter, mas não essencial para a felicidade. O que realmente importa é a virtude inerente ao processo, a dedicação, a honestidade, a perseverança. Sêneca, em suas cartas, elogia o esforço e a indústria, mas adverte contra a ganância e a busca desenfreada por lucros. Ele nos lembra que a vida é longa o suficiente se soubermos como usá-la, e usar a vida com sabedoria inclui dedicar-se a um trabalho que seja significativo e que contribua para o bem-estar.
A psicologia sombria do trabalho virtuoso reside em sua capacidade de nos libertar da tirania da busca por atalhos e da insatisfação com o que se tem. Ao invés de nos compararmos com os outros ou de invejarmos a riqueza alheia, nos concentramos em nosso próprio caminho, em nosso próprio esforço e em nossa própria excelência. Isso nos liberta da ansiedade do sucesso rápido e da frustração do fracasso, pois o valor está no processo, não apenas no resultado. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas flutuações da fortuna, com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à ansiedade financeira e à manipulação do mercado. Ele não é um joguete das tendências econômicas, mas um mestre de sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto de sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo de sua própria vontade e não dos caprichos da sociedade de consumo. É a arte de ser rico em espírito, mesmo que pobre em posses, de ser virtuoso em suas ações e de ser livre em sua mente, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à busca incessante por mais. O papel do trabalho e do esforço virtuoso na psicologia da riqueza estoica não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica e virtuosa. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom profissional, um bom investidor, um bom administrador de seus recursos, mas ele sabe que a verdadeira riqueza não está no resultado, mas no processo. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de ostentação e da ansiedade da comparação, pois sua paz interior não depende de seu status social ou de sua conta bancária. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa do papel do trabalho e do esforço virtuoso na psicologia da riqueza estoica. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação do papel do trabalho e do esforço virtuoso é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios desejos e julgamentos, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A gratidão pela abundância. Presente. A fonte inesgotável da riqueza interior é um dos pilares mais poderosos da psicologia da riqueza estoica. Em um mundo que nos ensina a focar no que nos falta, o estoicismo nos convida a cultivar ativamente a gratidão pelo que já possuímos. Epicteto, o ex-escravo que encontrou a liberdade na filosofia, nos ensina que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. A gratidão, para o estoico, não é um sentimento passivo, mas uma prática ativa de reconhecimento do valor do que nos é dado, liberando-nos da constante busca por mais e da insatisfação crônica. Ao invés de focar no que falta, o estoico se concentra no que já possui, encontrando contentamento e paz. Isso se aplica não apenas a bens materiais, mas também à saúde, aos relacionamentos, às oportunidades e à própria vida. A psicologia sombria da gratidão reside em sua capacidade de nos libertar da tirania do desejo e da comparação social. Ao invés de nos sentirmos constantemente insatisfeitos com o que temos, aprendemos a valorizar o presente e a encontrar alegria nas pequenas coisas.
Isso nos liberta da ansiedade de acumular mais e da frustração de não ter o que os outros têm. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas flutuações da fortuna com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à ansiedade financeira e à manipulação do mercado. Ele não é um joguete das tendências econômicas, mas um mestre de sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto de sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo de sua própria vontade e não dos caprichos da sociedade de consumo. É a arte de ser rico em espírito, mesmo que pobre em posses, de ser virtuoso em suas ações e de ser livre em sua mente, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à busca incessante por mais. A gratidão pela abundância presente na psicologia da riqueza estoica não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica e virtuosa. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom profissional, um bom investidor, um bom administrador de seus recursos, mas ele sabe que a verdadeira riqueza não está no resultado, mas no processo. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de ostentação e da ansiedade da comparação, pois sua paz interior não depende de seu status social ou de sua conta bancária. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da gratidão pela abundância presente na psicologia da riqueza estoica, uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da gratidão pela abundância presente é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios desejos e julgamentos e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A resiliência financeira. Como o estoicismo te prepara para as tempestades econômicas, é a capacidade de não apenas sobreviver, mas prosperar diante dos reveses financeiros. Em um mundo de incertezas econômicas, o estoicismo oferece uma estrutura mental para enfrentar crises, perdas e flutuações do mercado com equanimidade. Marco Aurélio, como imperador, enfrentou inúmeras guerras, pragas e crises financeiras, mas manteve sua serenidade e sua capacidade de governar com sabedoria. Ele entendia que a adversidade é inevitável, mas que nossa reação a ela está sob nosso controle. A resiliência financeira estoica não é sobre ter uma conta bancária ilimitada, mas sobre ter uma mente que não é abalada pela perda. É a capacidade de se recuperar rapidamente dos golpes financeiros, de aprender com as experiências e de emergir mais forte do que antes. A Premeditatio Malorum financeira, já discutida, é uma ferramenta essencial para isso, pois nos prepara mentalmente para o pior, diminuindo seu impacto emocional quando ele ocorre. A psicologia sombria da resiliência financeira reside em sua capacidade de nos libertar do medo paralisante da perda e da ansiedade do futuro. Ao invés de sermos vítimas passivas das circunstâncias, nos tornamos agentes ativos de nossa própria recuperação e crescimento. Isso nos permite tomar decisões financeiras mais claras e menos emocionais, construir reservas de emergência e diversificar nossos investimentos, não por medo, mas por prudência e sabedoria. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga,
tornando-o verdadeiramente imune à ansiedade financeira e à manipulação do mercado. Ele não é um joguete das tendências econômicas, mas um mestre de sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto de sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo de sua própria vontade, e não dos caprichos da sociedade de consumo. É a arte de ser rico em espírito, mesmo que pobre em posses, de ser virtuoso em suas ações e de ser livre em sua mente, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à busca incessante por mais. A resiliência financeira estoica na psicologia da riqueza estoica não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica e virtuosa. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom profissional, um bom investidor, um bom administrador de seus recursos, mas ele sabe que a verdadeira riqueza não está no resultado, mas no processo. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de ostentação e da ansiedade da comparação, pois sua paz interior não depende de seu status social ou de sua conta bancária. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da resiliência financeira estoica na psicologia da riqueza estoica. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da resiliência financeira estoica é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios desejos e julgamentos, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Que esta jornada pela psicologia da riqueza estoica o inspire a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum financeira, a cultivar a temperança e a prosoche, e a transformar sua relação com o dinheiro em uma fonte de liberdade e paz. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira abundância. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude, independentemente das flutuações do mercado ou das pressões sociais. A verdadeira riqueza está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura liberdade financeira. Que a ansiedade se dissolva diante da sua serenidade e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a sua verdade e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um gigante diante das provocações e injustiças do mundo. A psicologia da riqueza estoica é, em última análise, a psicologia da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão, e que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que sua calma se torne seu aliado mais poderoso, e que você encontre nela a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade.
Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo, e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior, e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo, e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria, viva com virtude, seja livre. A aceitação radical da impermanência financeira. Encontrando paz na incerteza do mercado é um dos ensinamentos mais libertadores do estoicismo aplicado à riqueza. Em um mundo onde a estabilidade financeira é uma miragem e as flutuações do mercado são a norma, a capacidade de aceitar a impermanência de todas as coisas, incluindo nossos bens e fortunas, é a chave para a paz de espírito. Heráclito, um pré-socrático cujas ideias influenciaram o estoicismo, já afirmava que tudo flui, nada permanece. O estoico internaliza essa verdade fundamental. O dinheiro vem e vai, os investimentos sobem e descem, as fortunas são construídas e desfeitas. A tentativa de se apegar rigidamente a um estado financeiro ideal é uma fonte inesgotável de sofrimento. A aceitação radical não é resignação passiva, mas uma compreensão profunda da natureza da realidade. É reconhecer que, embora possamos influenciar o futuro através de nossas ações prudentes, não podemos controlá-lo. O que podemos controlar é nossa atitude diante da incerteza. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre os eventos. A perda de um investimento, por exemplo, não é inerentemente uma tragédia. É a nossa interpretação de que é uma catástrofe que nos causa angústia. Ao praticar a aceitação radical, você se liberta da ansiedade paralisante que acompanha a busca por segurança financeira absoluta. Você entende que a verdadeira segurança não está em ter um determinado montante de dinheiro, mas em ter uma mente que é capaz de se adaptar e prosperar em qualquer circunstância. A psicologia sombria da aceitação radical reside em sua capacidade de nos libertar da ilusão de controle total. Ao invés de lutar contra a correnteza da impermanência, você aprende a nadar com ela, usando sua energia para o que realmente importa, suas virtudes e sua paz interior. Isso te permite tomar decisões financeiras mais claras e menos emocionais, sem o medo irracional de perder o que você não pode controlar. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas flutuações da fortuna, com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à ansiedade financeira e à manipulação do mercado. Ele não é um joguete das tendências econômicas, mas um mestre de sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto de sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo de sua própria vontade e não dos caprichos da sociedade de consumo. É a arte de ser rico em espírito, mesmo que pobre em posses, de ser virtuoso em suas ações e de ser livre em sua mente, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à busca incessante por mais. A aceitação radical da impermanência financeira na psicologia da riqueza estoica não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica e virtuosa. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom profissional, um bom investidor, um bom administrador de seus recursos, mas ele sabe que a verdadeira riqueza não está no resultado, mas no processo. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de ostentação e da ansiedade da comparação, pois sua paz interior não depende de seu status social ou de sua conta bancária. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da aceitação radical da impermanência financeira na psicologia da riqueza estoica. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio financeiro é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da aceitação radical da impermanência financeira
É um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios desejos e julgamentos, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de prosperidade no mundo, sem ser um escravo da riqueza. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de consumismo. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Que esta jornada pela psicologia da riqueza estoica o inspire a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum financeira, a cultivar a temperança e a prosóque, e a transformar sua relação com o dinheiro em uma fonte de liberdade e paz. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira abundância. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude, independentemente das flutuações do mercado ou das pressões sociais. A verdadeira riqueza está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura liberdade financeira. Que a ansiedade se dissolva diante da sua serenidade, e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a sua verdade e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se, de fato, um gigante diante das provocações e injustiças do mundo. A psicologia da riqueza estoica é, em última análise, a psicologia da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão. E que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que sua calma se torne seu aliado mais poderoso. E que você encontre nela a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo, e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria, viva com virtude, seja livre.